Foi. Foi, foi. Uhum. Ó, só que ele, tipo, é torto, por exemplo, aqui embaixo e tal. Não tem como eu fazer uma malha ortogonal de pilar. Agora, vamos lá. Eu quero dar uma olhada como que está o primeiro pavimento, o térreo ali. Como que essa Não tô com ele construção, aqui. você não está com ele? A gente tem que verificar como que ele vai estar em cima e como que isso vai se comportar na projeção na parte de baixo. Aí eu É que, consigo te falar. Hum, na verdade eu errei, porque eu fiz o seguinte. Eu fiz o pavimento térreo pegando esse pedaço aqui. E aí eu fiz o estacionamento pegando só esse aqui. E aí, no fim, a área permeável comeu. E não deu certo. porque igual ele estava falando, né? Que o subsolo não quer dizer que eu vou usar todo o subsolo do meu terreno e lá em cima tem uma área que a água não entra. Ela entra no jardim, mas ela vai direto no subsolo do prédio. Isso não Sim, rola. Né? Isso não eu rola. fiz isso errado. A água tem que entrar e ir direto para o lençol freático. Né? Mas aí, tipo, numa malha assim, como é que eu faço com o pilar? É que, na verdade, é o seguinte, eu tenho que avaliar o seu prédio. Como que eu vou fazer? Porque, na verdade, ele vai estar na diagonal, o teu prédio, não vai? 11 metros? Então, mas o pilar que tá no estacionamento, ele tem que ir até lá em cima? Sim. O que Ele tem pode que estar acontecer? nos... O que acontece é o seguinte, ó. Observa um prédio residencial. O pilar que sai lá de cima, ele vai descendo e vai até lá embaixo. Eu não Aham. posso. Eu tenho situações de fazer o seguinte, olha só. Então, vamos supor, deixa eu. Vou fazer um. Vou dar uma de Niemeyer aqui. Apesar eu não gosto dele, mas tudo bem. Vou fazer uma laje. Vou dizer que isso aqui é um prédio. Opa, não aparece. Deixa eu tirar minha tela de fundo maravilhosa. Pronto, agora vai aparecer. Ok? Meu prédio? Uhum. Então, assim, imagina que esses pilares estão descendo. O que pode acontecer, às vezes, em algumas situações, vou até inverter aqui. Eu posso ter um prédio que ele começa grande, depois ele vai fazendo isso aqui, né? E vai diminuindo. Né? Então, esses pilares, você vai fazendo transições dos pilares. Então, vamos supor que lá na parte de cima, consegue enxergar isso aqui, ó? Você está vendo que ele está menor? Aham. Esse pilar aqui está em cima do quê? Vamos ver o que você sabe, que você acha que é isso. É uma viga, né? Quê? Isso aqui é o quê? É uma viga, né? Vamos falar que isso aqui é pilar, Aham. isso aqui é viga. O que acontece aqui, Camila, nessa situação aqui? Quando eu tenho essa viga aqui embaixo, ele está fazendo como se fosse um pilar de transição. Ele está pegando toda essa carga que está aqui e jogando para esse pilar aqui. Porque a força que nós temos maior, você concorda que para mim está bem nessa aqui, ó? Não entendi, professor. Olha só, É a última coisa que você falou, só que eu não ouvi. a viga de transição aqui, ó. Você está vendo que a força, o pilar está aqui, ó, né? Vou fazer uma flechinha Aham. aqui. Ele está aqui, né? A maior Uhum. força vai estar aqui em cima desse pilar, dessa viga bem aqui, ó. Se eu Certo. tenho um pilar aqui embaixo, igual aqui, ó, essa força é transmitida de forma contínua e vai até o solo. Certo. Isso aqui, a gente fala que é pilar de transição. Quando acontece isso, o que vai acontecer? Eu vou ter que ter uma viga mais parruda, aqui, mais grossa, para ela conseguir pegar toda essa carga e transferir para cá. Então, assim, é possível? É possível sim. Mas nós, enquanto arquitetos, é interessante quando a gente vai trabalhar na parte de estruturas, não é falar, vou saber fazer cálculo de estrutura. Não. Você tem que saber mais ou menos como que funciona a física.
como que esses elementos se comportam e como que é a transmissão dessas cargas. Né? Porque aí, quando você for fazer sua malha de pilar, você vai conseguir fazer de uma forma que essa energia passe de um pilar para outro e vai até o solo. Porque se eu fizer isso aqui, ó, um pilar vem aqui, aí depois tem um outro aqui, para essa transição aqui, ó, eu tenho que ter uma viga super espessa para suportar toda essa carga de cima e transferir para um outro pilar. E esse outro pilar de baixo, ele vai ser mais parrudo também. Então, assim... É porque é o seguinte, as minhas lojas, por exemplo, é 6x10. E a garagem, 5x8. E aí não encaixa um com o outro, senão vai ter pilar no meio das lojas. Por exemplo, o que você pode fazer às vezes? Você pode pensar na sua loja que... Vamos lá. Você não consegue abrir esse projeto teu? Ficou lá em casa, Ah, você está em Primavera. Primavera. É porque aí, depois você me mostra ele, me manda por mensagem quando você puder, porque eu faço o seguinte, eu tento locar mais ou menos os pilares e a gente vê a projeção de como que ele vai ficar no estacionamento. E de que forma que às vezes eu posso fazer algumas pequenas alterações para resolver o meu estacionamento. Uma Porque coisa uma que laje perfurada não resolve? você aumenta a distância do pilar. De certa forma pode resolver. Então, por exemplo, você quer trabalhar 10 por 5 ou 10 por 6? 10x6 a minha loja. Não, se você trabalhar com uma laje protegida, dá para trabalhar com essa malha. Mas aí, Até no estacionamento? até no estacionamento, mas lá embaixo você vai ter um problema. Porque 10, você vai conseguir colocar 3 vagas. 8, você vai conseguir colocar 3 vagas. Então você vai ter espaço ocioso no seu estacionamento. O que você pode fazer é pensar nessas possibilidades de onde pode ter essas perdas e colocar vagas para PCD, por exemplo, que você precisa de uma vaga maior, né? Então você vai intercalando essas vagas, você acaba tendo esse espaço que ia necessitar de circulação. E outra coisa, a minha área permeável ficou no limite. Eu queria saber se eu posso fazer, por exemplo, 2 andares de subsolo. Você pode fazer tantos andares de subsolo que você quiser. Isso é uma questão de Porque daí, custo. Isso é uma questão só de custo. Mas você pode fazer. Eu, particularmente, eu prefiro deixar sempre a área permeável um pouco a mais. Né? Mas caso contrário, se não der, porque o nosso cliente quer construir, né? Então ele vai usar o máximo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Como que está o PGM dentro do terreno? o que que é o PGM? O limite. Quer ver? Então, diminui o desenho aí. Você pega do eixo da via, dá um offset com a distância, que é o PGM. Você verificou Ah, isso? tá. Aham. Aonde que pega o PGM? Você sabe? Isso aqui? Não, não. Mas deixa eu verificar aqui. Deixa eu ver quem que está na aula. Deixa eu ver se o Alexandre está aí. Alexandre, está aí? Qual que é o tamanho do PGM dessa via? É, Gabriela? O PGM é um sexto, né, do tamanho da via. A via tem 30... de qual lado, professor? Só quero fazer uma pergunta. Tá pegando o PGM, ele tá pegando dentro de uma área permeável do terreno? Ou ele tá dando uma calçada? É isso que eu quero ver. Peraí, professor. Também não lembro. Verifica isso para mim. Vou ver aqui agora. Então, 16, 16, 16, tá dando na calçada, professor, porque essa calçada aqui é muito grande do sentido da 15 de novembro. E na
Da 15 e na outra. Aqui, uma parte da 15 tem 6 metros e pouco. O lado menor da via tem 4 metros e pouco. Então, nenhuma Na das... parte da calçada ali. De nenhum dos Aí, lados. da Duarte eu acho que vai entrar, né? Pega aí. Da Duarte... Não lembro quanto que a Duarte tem, professor. Quanto que a Duarte tem? De tamanho? Ela não é estrutural, ela é principal, né? Ela é principal. Ela é principal, então ela é 24. 24 metros. 24 metros. 12. Acho que vai dar uns 2 metros para dentro do terreno, professor. 2 metros para dentro do terreno. 2, 3 metros para dentro do terreno, na parte da Duarte. Então, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Olha só. Essa parte que está o PGM aqui, vamos falar assim, esse aqui é o nosso terreno. Professor, não estou ouvindo. A internet está falhando, professor. Não entendi nada. Desculpa. Aqui. Tá vendo essa imagem? Estou vendo. Isso serve para todo mundo. Vamos falar que essa aqui, ó, é a 15. Na 15, o PGM ele está aqui, na calçada. Na outra avenida, ela está pegando dentro do terreno. Tá? O que acontece? Professor, não entendi o que é o PGM. O PGM é o seguinte. A gente sempre vai pegar ele do eixo, de acordo com a via que você tem. Você vai pegar do eixo dele e dar uma distância de 1/6. No caso, o que acontece? Ele é um limite que você pode edificar a sua construção. O afastamento. É um afastamento. Mas é o seguinte, tem duas situações. O PGM é até onde você pode edificar. Porque você pode ter um recuo maior. Então, o que acontece? Quando eu coloco, vamos supor que meu PGM da minha edificação, da minha rua, ele entra 2 metros para dentro do meu terreno. Vocês concordam comigo que eu não posso construir em cima do PGM? Depois do PGM? Sim, não pode. Sim, não pode. Aí eu faço uma pergunta. Se vocês deixarem a área permeável do seu terreno só nessa área de PGM, isso está certo ou está errado? Não entendi, professor. A internet minha travou. Vamos lá. Se você deixar a área permeável do seu terreno apenas dentro do PGM, Não, tá não valendo? pode. Não, não Por vai que não valer. pode? Porque já é da parte, digamos assim, da prefeitura, né? Tecnicamente, seria. O que acontece nessa situação? Ele é uma área permeável? É. Mas, se houver a necessidade de eu aumentar a minha via, eu vou estar utilizando essa área de PGM. Aí eu vou estar utilizando esta... Exatamente, eu vou estar utilizando esta área que eu estava utilizando como área permeável. Então, o que vai acontecer? A minha área permeável, ela, com certeza, será um valor maior do que o limite que eu tenho na legislação. Então, se na legislação ela falar 30%, ele vai ter os 30% mais essa área aí que ele está comendo dentro do meu terreno PGM. Então, a área permeável acaba sendo maior. Mas a do PGM obrigatoriamente tem que ser permeável? É o que acontece. Não que ela seja permeável, mas eu não posso edificar nada. Porque se não posso construir nada. Por Não quê? pode contar com ela, né, professor? É isso, Não. seria, né? Exatamente, você não conta com ela. Porque então assim, você pega tudo, aí você vai pegar a sua área útil mesmo. Aí você faz seus índices por ali. Você não leva ela em consideração. Professor, eu abri um projeto aqui que eu fiz. Outro projeto, antigo. Essa entrada para carro aqui. Tá conseguindo ver? Tô vendo. Isso aqui é uma entrada para carro. Nesse caso, conta como
PGM, apesar de não ser permeável? O que vai acontecer? Se eu precisar aumentar a minha via, isso eu posso perder. Eu geralmente Sim. aconselho a utilizar isso para dentro do terreno, não para o lado de fora. Certo? Certo. Então tome cuidado com isso aí. Fabiane, como está teu projeto? Fabiane sumiu. O teu, Gabriela? Laísa? Prof, a Oi. Sato. Oi, Eu Sá. não evoluí mais depois da última aula da questão dos pilares. Não Onde fiz você mais. travou? Na dimensão dos pilares. Eu fui tentar usar o 5x8, mas achei que ficou muito apertado, professor. Mas eu também fiz um pilar de 70x70. Não sei se está certo. Olha, quer ver, ó, o prédio que eu moro, por exemplo, os pilares devem ter, na garagem, na parte interna do subsolo, ele vai ter 50 por 35. Pode trabalhar com Quanto? essa 50 50. centímetros, 50 por 35. Quantos Ele andares tem o prédio? 19 andares. 9? 19, 19. Nossa. Né? E assim, ele trabalha com uma malha de 5 por 8. É, eu tentei colocar nessa malha, só que eu fiz, acho que o pilar muito grande, e daí por isso eu acho que ficou ruim. Aí sempre quando você for medir, você trabalha isso aí eixo por eixo, Eixo a né? eixo, no meio, né, dele. Exatamente. Isso É, eu Professor, mesmo. tinha Quer notado ver? do traço. Oi? 35 por 50 o pilar? Olha, é o suficiente. No meu Ah, prédio não é entendi, professor. Minha internet não ajudou, professor. Desculpa, fala de novo. 35 por 50 o tamanho, a dimensão do pilar. É pequeno, né? Não é Tipo, grande. razoável. É. Não é nada que é exagerado, é o suficiente. E na verdade é o seguinte: trabalha com uma média como essa, aí o engenheiro vai ter que dar uma aumentadinha, eu vou dar uma diminuídazinha, pelo menos para vocês terem uma noção. Né? Isso já é o suficiente. Mas Deixa eu ter... só uma pergunta assim, professor. Tipo, o senhor sabe mais ou menos qual que é o FCK desse concreto? Que foi usado? Ah, não sei. Tá Não bom, faça, senhor. não faça a mínima ideia. Tá bom, professor, tá bom. Tá bom? Ah, professor, olha só. Alguém vai apresentar o trabalho? Porque minha internet ficou falhando aqui. Eu tentei resolver, mas não sei se deu muito certo. Alguém vai apresentar o trabalho? É que eu queria tirar umas dúvidas. Quem que vai apresentar? E tem alguém que vai apresentar? Pode tirar. Não? Tá. Quero mostrar umas coisas aqui, professor, porque eu tô começando a achar que não tem muito. Tá. Dá pra ver? Ainda não. Sim, agora eu tô vendo. Dá? Tá. Então, professor, eu fiz a escada rolante. Eu abri aqui o meu restaurante, que ele tava no vidro aqui, né? E outra coisa que eu também agreguei foi na parte da escada Qual o tamanho pressurizada, eu dessa, coloquei antes. Então, qual, professor, eu fiz bem grande, professor. qual o Isso que eu tamanho queria dessa também escada saber. rolante? Então, o tamanho da escada rolante é 1 metro. Eu Não, acho que é não. 1 metro que eu Mas o coloquei. comprimento dela. Ah, tá. Então, eu vi de acordo com o site que tava lá da escada rolante, tinha que ter mais ou menos isso daqui. 14. Na verdade, tinha que ter um pouquinho mais. Tinha que ter 15,10 que tinha que ter. Aí, de Eu acho que eu tenho até comprimento. um. E ela. Oi? Pode falar. E ela tinha que ser no máximo de 30%. 35% ia ser em outro caso, como no meu caso era outro estilo, né? Aí eu tive que adotar só 30%. 35% também é usado para fora do Brasil. Aí
acabei usando 30% de inclinação. Professor? Tô escutando. Ah, tá bom. É que você ficou quietinho, eu falei, será que a internet travou, ainda ficou parado ainda? Tá, aí eu fiz a anticâmara, né, e fiz um elevador de emergência. Professor, eu coloquei mais um elevador, então, na verdade, ficou 4 elevadores para uso, né, sendo que esses 2 de emergência que vão até o subsolo, para as pessoas com seus carros. Aí, para as pessoas que, tipo, vêm aqui só quer subir só os outros andares, eu fiz esse outro que eu quero, por sinal, fazer de vidro. Um detalhe, lá no subsolo, o meu subsolo, eu quero ter mais ou menos uns quase 5 metros, eu tenho 4 e pouco. Depois de pé direito, subsolo? De pé direito, 4 e pouquinho que tem. 4 e, na verdade, 4 e pouquinho não, tem 4,96. Qual a necessidade de ter um pé direito tão alto no estacionamento? Então, professor, é que como aqui na Duarte, ele vai ser, tipo, meio que... vai dar assim, sem ter tamanho, entendeu? Porque vai ficar certinho. Só tem 70 centímetros, aí eu vou escavar para poder ficar na altura daqui. Dá uma analisada nisso, porque eu acho que é perca de material. É? É. Tá bom. Estacionamento, qual que vai ser a função do estacionamento? Só estacionar Aí, para parar o desse carro? lado ia ficar muito, muito pequeno, eu acho. Não sei. Eu queria fazer um corte depois para mim ver melhor. Eu só consigo ver melhor depois que eu faço em 3D. Mas enfim, aí o que eu tava querendo perguntar, professor, é com relação a esse elevador aqui, porque como o elevador ele vai até mais embaixo, né? Ele vai até um pouquinho mais, 1 metro e pouco, 2 metros, né? Que ele vai mais para baixo. Então, aqui no meu subsolo, ele vai cair praticamente aqui, ó, nessa parte aqui, nesses 2. Aqui, aí ele daria uma baixada assim no meu pé direito. Acho que seria por isso que você pode fazer? que eu queria fazer um pouquinho maior. Faz um cortezinho esquemático, Não tô só para a entendendo gente nada. entender isso. Faz um corte esquemático, só para a gente entender isso aí melhor. Porque, professor, você conseguiu entender o que eu tô querendo perguntar? Porque o elevador em si, ele vai baixar mais um pouco depois do nível que ele tá, não vai baixar? Vai baixar mais 1 metro e pouco, 2 metros. Né? Então, aí ele vai entrar aqui dentro do meu estacionamento, entendeu, professor? Vai começar a entrar dentro do estacionamento. Aí, se o meu pé direito for muito pequeno, o meu elevador vai cair bem aqui, ó. E o carro que não vai passar. Calma aí, o elevador tem que ter lá no estacionamento, ou não? Sim, é esse daqui. Já é esse outro. Aquele outro é de vidro, aí ele... Não sei também, era outra coisa também que eu ia perguntar. Por ele ser de vidro, ele não pode ir? Você vai fazer só uma estrutura em volta que ele vai entrar. É igual aquele... Lá no Goiabeiras tem um shopping... desculpa. é verdade. Aquele que vai pra lá embaixo. Exatamente. Ele tem que ir até lá embaixo. Porque imagina só, a pessoa chega, pega o elevador, vou lá para o estacionamento. Não, agora tem que pegar o outro elevador, porque esse não vai. Tá bom, Desço e... Tá bom, mesmo. Oi. Mete de novo essa escada sua para mim. Tá bem grande, professor. Sim, tá grande. Não. Tem 2 e pouco. Não tem 1,5. Eu quero não. Eu quero essa distância da parede do lado esquerdo aqui. Parede do lado esquerdo? Faz o seguinte, me faz um favor, melhor. Dá um zoom bem no corrimão aqui no meio da escada. Dá um zoom no corrimão? Bem no meio da escada. No meio da escada. No meio. Entre os dois lances. 2 lances? Entre os 2 lances, no meio da escada. No meio da escada mesmo. Não. Tem um corrimão dos 2 lados? No meio da escada? 11, 6, 7. Não. É na horizontal. Não na vertical. Na horizontal.
Professor, na via vertical é essa, professor. Essa é horizontal. Mas exatamente, eu quero na horizontal. Ah, tá. Aqui? Vai no corrimão lá em cima, lá na horizontal, lá em cima. Ah, tá. No meio da escada. Onde está aquele 26 ali. Ah, tá. Onde tá o 26? Isso, aumenta o desenho para eu enxergar melhor. Aqui? Aumenta um pouco mais, diminui o desenho. Aperta ESC. Aqui? Aperta ESC. Dá C Enter. Ah, minha bateria. Tá. C Enter. Clica no centro aí, onde está essa paredinha aí, perto do 26. Do lado direito. A paredinha? Do lado direito. Essa daqui? Isso, bem aí no centro. Essa? Pode ser. Agora, lá na outra parede. Isso. Clica. Olha só. Estava errado semana passada e continua errado. Ah, é. Tá maior. Você entendeu? Então, assim... Tá, professor, não tô entendendo nada, professor. De novo, minha internet travou. Ó, essa Aí, distância... Não tem essa distância que está faltando aqui? Aham. Da Ah, tá faltando circunferência? aqui. Exatamente. Então, a mesma largura da escada tem que ter no patamar. Ah, isso de puxar com circunferência, eu não sabia, E não. semana que vem, se você fizer isso de novo, eu vou na sua casa e te dou um cascudo. Tá bom, você pode me bater, professor. Tá? Tá bom, professor, já tinha arrumado, professor. Arrumei, mas arrumei errado. Ok. Eu mandei para vocês agora aí uns blocos de elevador e de escada rolante. Tá. Tá? E depois vocês dão uma olhada. O que mais? O que mais que era? Ah, tá. Eu abri aqui e eu fiz uma livraria assim, professor. Vai ser uma das lojas. Eu quero uma livraria assim, aberta. Na verdade, tipo aquela que tá ali. tipo aquelas temporárias, né? Que depois à noite eles vão lá e colocam uma lona e fecha. Exatamente. Tá, eu acho que era só isso, professor, por enquanto. Aí eu arrumei aqui, ó. Eu fiz os medidores para Energisa. Aqui também. Eu arrumei tudo que o senhor tinha falado, né? No caso, rampa, saída de veículos, entrada de veículos. Aí aqui vai ser abrigo de lixo. Aí só uma guarita que você queria. Sabe o que você pode fazer no abrigo de lixo? De 10 eu coloquei pra cá. Sim. Você vai ter que fazer um muro, não vai? Encosta ele na parede. Faz, nem que seja na diagonal ali. Aproveita aquele cantinho do lado esquerdo. Fazer um muro, professor? Professor, só posso interromper rapidinho? Fala, Camila. Esses medidores de energia, como que funcionam? Olha o seguinte. A gente pode fazer uma sala de medidores, que aí ele pode ser para gás. Gás tem algumas diferenças. Mas de energia, você pode pegar uma sala e lá fica todos os medidores de todas as salas. Aí quando vai fazer a medição, só vai naquela sala. Geralmente em prédio residencial trabalha dessa forma. A água, geralmente, se ela não é individual, ela é coletiva. Então ela é rateada pelo condomínio. Né? Mas nesse caso, como é um prédio comercial, na minha opinião, acho que a água deveria ser separado, né? Porque tem pessoas que praticamente não vai usar água, né? Ou muito pouco. O senhor pode falar de novo? Eu não entendi nada da sua água. Como é um caso de galeria comercial, não entendi mais nada. Não, eu vou fazer você escutar o vídeo ou assistir a aula depois. Eu vou ter que escutar de novo. Vai ser melhor. Não, o que eu estava comentando é o seguinte, é que quando é prédios, edifícios comerciais, sala de medidor, a gente tem uma sala que você coloca todos os medidores. Esses medidores é igual aquele de acrílico, né? E faz a leitura. Por quê? Quando é residência, a leitura é feita no poste, né? Ela tem um relógio e faz a leitura lá. Como é em prédio, por exemplo, um prédio tem mais de 140 apartamentos, 150 apartamentos. Então você não consegue pegar um poste e fazer isso.
Aí você faz uma estrutura dentro do prédio, onde todos os medidores chegam até ali, e a pessoa, quando vai fazer a medição, ele vai só lá naquela sala e faz a medição de apartamento por apartamento, ou bloco por bloco, de sala por sala, né, se for o caso. Respondeu, Camila? Professor, eu entendi, Ah, mas, tipo, não cada compreendi. loja tem que ter a própria negócio? Cada loja tem que ser uma sala de medidor? É. Não. Você pode fazer uma sala de medidor coletiva. Quer ver? Eu vou te mostrar uma imagem aqui. Deixa eu só entrar aqui. Vocês estão vendo a tela do Google? Sim, Sim. Aqui, ó. sim. Isso aqui, ó, colocar sala de medidor, energia, prédio. É algo semelhante a isso aí, ó. É uma sala onde tem vários medidores e cada medidor corresponde a uma unidade consumidora, né? Que no caso, ou uma sala ou uma sala ou um empreendimento. Olha, é isso aqui, ó. Mas no caso, você vai ter que ter uma estrutura para comportar para todas as suas salas. Então, tem um restaurante, o medidor vai ficar ali. Você tem uma sala comercial lá em cima, ela vai ficar ali também. O que vai acontecer? Lá em cima você vai ter uma área disjuntor, né, para fazer desligar a energia do andar, por exemplo. Mas a medição da energia, ela é feita apenas por essa sala. E a cabine de transformação? De um transformador, É, nada mais é do que uma sala que você coloca o transformador, que ele capta a energia mas, do poste, vai para o transformador e manda para dentro dos medidores. mas tem que ter. Olha, eu sinceramente, eu não vou saber te ajudar a te dimensionar isso. Eu posso até dar uma pesquisada e te falar. Na próxima aula eu te dou essa resposta. Vou até anotar aqui. Mas, tipo, sem ser a medida, só você vai ter ou não vai ter. Porque é o seguinte, eu levo em consideração que eu tenho que ter as salas, só as salas de... Se você colocar as salas de medidores, já é o suficiente. Não precisa colocar. Mas eu Ah, vou tá. verificar isso com mais exatidão. Tá, Camila? Não, beleza. É que eu lembro que eu fiz um projeto que eu tinha que colocar essa sala aí de transformação. Sala de Mas eu não sei se transformadores, esse né? vai precisar, né? Eu vou verificar o seguinte: até com que metragem quadrada de um empreendimento eu preciso ter uma sala com transformadores. Aham. Porque, Beleza. tá? Eu verifico Uhum. isso e dou uma resposta para vocês lá no O grupo. que eu tinha feito, que eu coloquei, era um museu. É porque é o seguinte, às vezes museu você precisa ter alguns ambientes climatizados também. Né? Então, às vezes será que tinha que ter uma sala de gerador também, de Tinha, energia? Né? Então, assim, por tinha. exemplo, um prédio comercial, não necessariamente ele precisa ter um gerador. Um prédio residencial, não necessariamente precisa ter um gerador. Né? Então, assim, às vezes pode ser essa sala de transformador, seria mais ou menos essa sala de gerador que você está falando. Né? Mas não necessariamente você precisa ter, porque é um investimento muito alto, às vezes, para o empreendimento. Né? Então, por exemplo, Certo. aqui no meu prédio, onde eu moro, nós não temos transformador, desculpa, não temos gerador. Porque se fosse fazer um investimento no gerador, ia ser uns 300 ou 400 mil reais. Né? Aí ele poderia tocar pelo menos 2 elevadores. Mas assim, acabou a energia, eu moro no primeiro andar mesmo, desço de escada, né? Quem mora no 19º, desce de escada também, qual o problema? Então, é Não, uma mas se questão... não tem que colocar, é melhor, né? Só Não, perguntei que se fosse sim, obrigatório, obrigatório. sim, não, de jeito nenhum. Tiago, tá por aí? Deixa eu ver como... Deixa eu sair aqui do...
Luísa, como que tá teu projeto? Luísa saiu para assistir live. Marcelo, Dani, como está o desenvolvimento do projeto de vocês? Oi, é a Dani, professor. Boa noite. Boa noite. Eu Como tô tá... com dúvida, eu não tô nem conseguindo reproduzir nada, além da implantação. Qual a tua dúvida? Quais são os seus? É porque, assim, tem cantos do terreno que não serão todos aproveitados, né? Sim. E eu tô pensando, igual o senhor explicou para... Eu esqueci o nome dela, que estava apresentando o projeto, sobre a casa de gás e aproveitar este lado esquerdo do terreno. Só que no meu, eu coloquei a entrada de veículos, né? O acesso. Do lado esquerdo ali, né? Isso. Só que eu não tinha pensado na casa de lixo. Apesar de estar no pré-dimensionamento. Apesar de estar no pré-dimensionamento, você esqueceu. Não tem como colocar na outra extremidade? Como que Então, tem lá lá? eu coloquei a carga e descarga para ser acesso separado. Porque às vezes, verifica esse acesso onde você colocou, dá uma recuada nele, dependendo da situação, e você consegue encaixar essa casa de lixo ali. Né? Porque né, verifica essas possibilidades. Você está com o projeto aberto aí? Eu tô no CAD, só que a aula eu tô assistindo pelo celular. Então tá ok, então não tem jeito. Não. Senão eu ia pedir para você abrir o arquivo e a gente dava uma olhada já nele. Que a gente já verificava essas possibilidades. Fabiane, como você tá? É massa que tem Oxe, não tava ligado. Oi, prof. Oi. Como que tá o projeto? Uma bosta, um lixo. Nossa, desnecessário esse linguajar seu. Desculpa. Corta. E Tira na edição. não, cara, eu não edito nada, tá? Eu não edito nada. Pega assim, já copio, já mando pra lá. Até as merda que eu falo também aparece. Aqui é ao vivo. É ao vivo, prof? Não, essa aula não é ao vivo. Ela é gravada, né? Aí eu baixo ela. Prof. Não, aí eu baixo o computador aí que eu coloco lá. Então não é ao vivo, não. Mas e aí, Fabiane, como que tá o teu projeto? Justamente pela dificuldade do estacionamento, eu tô começando por ele. E aí o que acontece? Eu gosto de setorizar, quando eu for fazer setorização, depois de já ter noção dos ambientes, é óbvio, né? Tem que fazer assim. Mas aí, eu ainda tô um pouco perdida, questão de que ambientes que eu vou ter. Eu sei que tem que ter sala corporativa e que vai ter também a parte comercial, piso comercial, né? Que é 2.000 metros quadrados de laje corporativa, 2.000 metros quadrados de que mais? O quê? Eu esqueci. Enfim. Aí eu tô um pouco apanhando para dimensionar essas salas comerciais. O corporativo eu acho que é até mais de boa. É uma laje corporativa, né? Então, sim, você vai trabalhar. O ideal é você trabalhar com ela no último pavimento, né? Onde você não vai ter uma interferência tão grande de pilares. Eu te aconselho você trabalhar assim. Imagina que onde está minha mão é o térreo. Tenta trabalhar, desde você pensar no subsolo, pensa no térreo junto com o subsolo. Porque quando você for trabalhando os seus pilares aqui, ó, ele já vai ter uma interferência em cima e embaixo. Fez isso, você consegue depois trabalhar o outro pavimento e o outro de cima. Não começa de baixo, porque ele vai interferir basicamente em todo o teu projeto. Então começa pelo térreo, porque você consegue delimitar os pilares, ele vai ter uma interferência legal lá no subsolo, porém você vai estar pensando justamente essa mobilidade no segundo pavimento.
E pensa da seguinte forma, não necessariamente o prédio ele tem que começar aqui e subir direto. Às vezes você pode trabalhar com torres distintas, né? Eu tenho, às vezes, eu posso imaginando, né? Como Sim, fosse eu isso, pensei né? assim. Às vezes eu tenho uma torre aqui, tem uma torre aqui, tem uma ligação comercial aqui, aí eu tenho uma área de parque, praça aqui, né, para ter essa interação de pessoas. Às vezes é uma possibilidade, né? Você não tem necessariamente, não, tem que construir um prédio, ele tem que ser isso, ele vai de baixo até em cima. Homogêneo, né? Como? Homogêneozão, blocão. Exatamente. Então, às vezes, você pode trabalhar, às vezes, até com volumes diferentes, né? O corporativo, ele está num desse bloco. O que é comercial, que são salas comerciais, vai estar em outro. Aí tem uma grande laje que faz essa ligação entre esses dois prédios. Então, assim, pode ser situações, né? Não necessariamente você tem que trabalhar, né? Tipo um sanduíche, né? Estacionamento é isso, é isso. Então, assim, dá uma viajada, Sim. né? Só que aí eu tô um pouco incomodada desse negócio de fazer o estacionamento no subsolo. Porque ali alaga, Porto sempre alaga, e aí ia virar o estacionamento lá de VG que alaga, sei lá. Não se E preocupa aí, com isso, ela não alaga, tá, então tá. tá bom? Aí, fora isso, se eu ocupo o subsolo, onde está ocupado de subsolo, não vai ser permeável. Logo, eu não posso ocupar todo o terreno, né? Ó, E aí eu tinha pensado em fazer uma torre de estacionamento. estacionamento e eu fiquei 50 anos me ferrando nesse estacionamento, tentando fazer a rampa para subir e tal. E ficou ridículo, ocupou metade do terreno. Aí eu desisti e agora eu tô fazendo de novo. Então, tá. E também a abordagem do projeto, que eu peguei um projeto de referência, eu também vi bastante. Só que ou era muito grande os projetos, né, em termos de área mesmo, que eu queria pegar um mais ou menos próximo da área que vai ser o projeto daqui, para eu ter noção mesmo. E aí também não era, assim, comercial e corporativo, era só comercial, ou só não sei o quê. E aí eu achei um que era muito grande, do Foster, do Norman Foster, e muito bom, só que muito grande, que na verdade é uma revitalização de um mercado público de Abu Dhabi. E eu achei muito legal, porque embaixo continuou, né, o mercado, ele só fez nos países árabes aí agora, eles gostam muito de fazer casa-pátio, né? Tudo lá é assim. Então, é o blocão quadrado e no centro tem um pátio. E aí, para esse terreno, acho que a maioria das pessoas pensou isso, né? De fazer como se fosse uma passarela, pelo menos eu pensei assim, tipo, fazer uma rua interligando com a outra, até porque isso vai chamar as pessoas para adentrar o prédio, né? Se ele tiver uma abertura que liga uma rua a outra, querendo ou não, a pessoa vai querer cortar caminho, vai acabar olhando a vitrine, ou vai ter uma cobertura do sol, né? Dar uma amenizada nisso e tal. E esse é o objetivo da E aí eu galeria, pensei né? assim, isso, estilo galeria mesmo. O objetivo da Aí galeria é até justamente inclusive, esse. aí eu escolhi um projeto que eu até achei legal ele, só que ele tem um problema eu gostei dele justamente porque ele também trabalha em patamares, porque ele tem um declive, né? Esse terreno tem um declive até grande. E aí foi bom para eu visualizar mais ou menos. Só que ele tem um problema de acessibilidade, que você trabalha patamares, trabalha escada, e aí fica complicando a parte da acessibilidade aí nesse projeto. Aí eu também tinha que ver como que eu ia fazer. Só que o que tá pegando é a área permeável para mim. Porque do jeito que eu tava querendo fazer estacionamento, uma parte não ia entrar como permeável. E a área permeável é até um pouquinho grande, né? É 1.000 e pouco. Que a gente estava até comentando mais cedo, que tem uma parte do terreno, não sei se você escutou nossa discussão,
referente Não. ao PGM. Ah, tá. Né? O Que a gente tem... PGM da rua da 15 de novembro tá errado, tá fora. E aí o da de baixo, Ele pega se eu dentro do pegar terreno. o da de baixo, Uhum. da 15 de novembro, deixa eu ver, se é 15 de O da novembro. 15 ele pega na calçada. O da 15 é o de cima, da PAI? É. Isso. Ele entra dentro do terreno, né? Quanto? PGM. A linha do Quanto? PGM. Ele entrou quanto? Ai, Para dentro do terreno. eu tô tirando da minha memória, juro. Que eu não tô. Eu não. Não é assim, é só para explicar. Celular. Ele Ele... entrou um pouquinho. Aí o de baixo, que é o do Comper lá, da rua do Comper, se eu contar, porque é uma rua só, mas era dividida em duas, né? Aí você pega no canteiro. No meio do Eu pego canteiro. no canteiro. No Ah, meio do tá. canteiro. Então se o PGM tá antes, ele tá bem na calçada, ou seja, você possa usar o terreno normal, né? Exato. É porque quando ele pega dentro do PGM, então o PGM pega dentro do nosso terreno, a gente acaba calculando nossos índices desprezando essa nossa área de PGM. Então agora tem que recalcular para tirar, tirando essa área que comeu do PGM. Exatamente. Desprezando da seguinte Ah, forma: a área do terreno é somando o PGM. Até aí tudo bem. Mas na hora de eu fazer meus índices urbanísticos, o que acontece? A minha área permeável, eu tenho que levar em consideração, tenho que desconsiderar essa área do PGM. tá. Você entendeu a lógica? Ah, Porque sim. se eu aumento a via e eu preciso usar essa parte de PGM, por mais que eu estava certo pelo meu cálculo de área permeável, a partir do momento que eu utilizei o meu PGM, a minha edificação vai estar irregular. Então, eu tenho que levar em consideração que aquela área, ela pode ser uma área permeável, mas ela acaba não entrando no cálculo. Então, no nosso quadro, essa área permeável, ela acaba sendo maior. O que você E pode... para potencial construtivo e outras coisas também é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Porque, A mesma afinal de coisa. contas, não vai dar, eu vou ter que refazer. Exatamente. Então, o que acontece? Na hora de você fazer um subsolo, não perca, às vezes, a possibilidade de fazer mais de um subsolo. Né? O que você tem que fazer é o seguinte: meu terreno é desse tamanho, eu vou descontar as minhas faixas de área permeável e meu estacionamento ele vai ser menor, né, de certa forma. Né? Então, para que minha água consiga entrar e consiga descer. Né? Porque porque já vi muitos casos às vezes, de aluno, ele usa o terreno inteiro como estacionamento, né? Subsolo. Mas, não, mas tem um jardim lá em cima, então é área permeável. Não. Não Isso vai vai custar. entrar. A água vai entrar e vai parar ali em cima da laje. Então, essa é a minha preocupação. Porque do jeito que eu queria fazer em cima, não estava compatível com o jeito que ia ser embaixo. Aí eu não sei se eu faço primeiro. Eu estava querendo começar embaixo, pelo subsolo, porque aí não sei, professor, era esse o meu dilema. Aí eu vi que eu estava fazendo errado, que não era melhor começar por baixo, aí eu desisti. Aí tentei verticalizar o estacionamento, aí desisti. E agora eu vou tentar ser mais sensata e objetiva. E eu vou começar pelo térreo, como o senhor falou, que eu acho que é mais rápido, que realmente faz mais sentido. Né? Porque assim, aí vamos ter ideia, você escava, montei os pilares e desceu. Aí eu vou subindo e vou modulando meu prédio de acordo com a minha necessidade. Tá bom? Joia, Sim, família. total. Tá. Obrigada. Mais alguém? De nada. Laísa? É Laísa ou Laísa? A Laísa, ela tá assistindo live, porque eu pergunto para ela, não me responde. Live de quem que vai passar hoje na TV, no YouTube?
Quem mais? Não faço ideia. Não, porque a Laís, ela só ligou e ela sumiu. Eu não consigo falar com ela. Marcelo, projeto, como tá? Aí, ó. A Laís e o Marcelo estão com rolo, esses dois. Só deixaram ligado e foram embora. E não convidaram a gente para ir pro boteco. Prof, tem previsão de quando as aulas vão voltar? Fabi, o que acontece? Parece que tem um decreto para o dia 18. Eu tinha passado isso para a Paula, conversei com ela, mas até então nós não temos nenhum posicionamento. Ela não me passou nada ainda. Eu, sinceramente, não vejo a hora de voltar. Tá? Estou morrendo de saudade de vocês. Então, mas assim, era para ser dia 4, aí não é, para ser dia 18, não sei. Então, assim, está tendo uma flexibilização em relação a esse comércio, mas dizem que o ápice do contágio parece que é para ser agora. Aí, se a gente volta à aula e coloca lá 40 alunos numa sala de aula, como que a gente vai manter uma distância segura? Pois é. Não, De um pelos especialistas não é recomendável voltar ainda não, por essas atividades que tem mais aglomeração. Mas Só se querendo ou não, se voltar, vai voltar tudo do começo, como que vai ser, né? Olha, o que acontece? Porque, assim, para mim voltar do começo vai ser ótimo. O que vai acontecer? Esse andamento da disciplina é para ele acontecer normal, tentar acontecer normal. Quem conseguir desenvolver, ok. A informação que eu tenho em relação às disciplinas práticas é que nós teremos que repor as aulas. Né? Aí eu tenho aquela dúvida. Como que a gente vai repor uma aula que a gente já está dando aula? Vai ser chovendo molhado, né, para a maioria do pessoal. Então, assim, às vezes pode ter a possibilidade da gente pegar um dia da semana, a aula ser estendida um pouco mais, né? Tanto é que a atividade de vocês foi lançada, mas prova bimestral não foi feita, né? Das práticas, né? Então, assim, isso é muito relativo. Eu não sei o que vai acontecer. Vou te dar um exemplo do curso de medicina da Unic. Minha irmã é professora lá. E o que acontece? Ela dá uma disciplina prática. As disciplinas práticas da medicina foram suspensas. Eles não estão tendo nada de prática. Mas, aí, por exemplo, minha irmã está em casa. Então, ela vai, quando voltar, ela vai repor todas as aulas. Vai ser normal. Onde parou, agora a gente continua. Minha mãe é professora também, é esse mesmo dilema. Né? Ela é professora lá? Não, minha mãe é professora de escola primária. Igual, por exemplo, minha filha tem 5 anos. No caso dela, ela está estudando em casa. Né? Então, assim, a gente já tem o hábito de fazer isso com ela. Então, talvez ela não está tendo tanta dificuldade. Mas pode ter crianças que têm uma dificuldade maior, que não consiga se acompanhar. Então, assim, é muito relativo. Muito relativo. Então, assim, assim, aqui a professora manda as atividades, a gente pega, eu imprimo, levo para ela faz, né? Mas assim, aí minha esposa, pelo menos 2 horas por dia, pega ela para estudar. Aí tem dia que tá morrendo de preguiça, mas normal, né, criança? Você tem a gente que eu tô de vez em quando. Preocupada com isso, porque querendo ou não, pelo tempo, já era para estar bem adiantado no projeto, né? E aí, se voltar agora, ainda como se não tivesse nem... E aí, se voltar e for corrido, sei lá. Eu acho o seguinte, Fabiane. Com essas disciplinas práticas, como a gente nem fez prova bimestral, eu acho que a gente vai ser bem tranquilo, que eu digo assim, a instituição vai ser bem tranquila para que a gente dá esse prazo para o aluno fazer com calma isso. Porque eu levo em consideração
Quer dizer assim, vocês estão assistindo aula, mas tem muita gente que às vezes nem acesso ao computador tem. Sim. Né? Eles não têm acesso ao Porque não computador, tem, tem a acesso gente à que não internet. tem esse negócio de conseguir prestar atenção nesse modelo, nesse formato de aula. Exatamente. Igual, por exemplo, às vezes não tem, às vezes a pessoa tem acesso, tem um WhatsApp. Tem, mas é um pacote de internet que tem um WhatsApp, que não paga. Então, às vezes, ela não consegue, às vezes está em casa e não tem um computador, ela não consegue assistir uma aula com a internet dela. Então, assim, isso são situações, Fabi, que nós estamos levando em consideração, a instituição está levando em consideração. Eu tenho alunos, por exemplo, de algumas disciplinas, que não está conseguindo resolver praticamente nada das atividades. Então, eu trato caso a caso. O aluno que está conseguindo resolver, ok, legal, porque pelo menos lá na frente vai ser menos trabalho. Né? Eu dou disciplinas, por exemplo, de maquete de interiores, os alunos estão fazendo todas as atividades em casa. Eu explico no CAD como que é para fazer e tá conseguindo fazer. E eles tiveram as atividades práticas e tiveram prova. Eu fiz tudo online. Geometria, a mesma coisa. Para arquitetura, isso seria possível? Olha, eu acho que algumas disciplinas, como a gente está trabalhando, dá para trabalhar. Mas tem outras não funcionam. Então, por exemplo, as que são 100% práticas, igual projeto e tal, isso até a instituição fala que vai repor as aulas, então, ok. Mas algumas disciplinas eu acho que dá para funcionar bem. Por exemplo, eu dou aula de GD para os alunos. Eu uso o CAD. Você já viu aula de GD no CAD? Não. Então, por exemplo, como você faz isométrica? Como você vai fazer instalação hidráulica? Você não faz o CAD? Né? Por exemplo, quer ver? Posso mostrar para você? Tem mais alguém aí na aula? Mas ninguém na... É porque Ei, professor, tô aqui, professor. Eu voltei, minha internet morreu aqui do nada, eu não consegui entrar de novo. Mas eu desliguei o modem roteador umas 30 vezes e voltou. Eu conectei, mas estou no celular também, professor. Então, assim, é justamente essa situação. Então, às vezes tem gente que não consegue, né? Até mesmo para abrir um projeto para a gente conversar. Então, por exemplo, aqui, eu trabalho, só para a gente conversando mesmo, né? Eu trabalho GD com os alunos no CAD. Então, o que eu faço? Eu faço justamente isso aqui, ó. Eu abro o CAD e vou trabalhar, vamos supor, uma perspectiva isométrica. Eu trabalho com eles aqui, ó. Mas aí entrega o trabalho também pelo CAD? Claro que não. O quê? Aí, assim, eu consigo trabalhar, assim, aí eu vou, simulo um esquadro e tal, e eles trabalham. Mas o que acontece? Eles tiveram uma aula comigo antes, prática, à mão. Né? Então, assim, isso facilitou. Tem muitos vídeos que ensinam. Para fazer GD à mão, olhando, fazendo, tudo bem que o AutoCAD é uma prancheta digital, mas é diferente. A diferença é que ele é exato. Né? Você não... Se errou. Né? Ele mostra o erro. Na mão, você dá uma acochambrada lá no erro ali, né? Então, ele... Então, assim, você consegue fazer a isométrica aqui. Mas isso aqui não é 3D também, né? Aí tem algumas situações que você pode trabalhar com 3D do CAD. Quando o aluno, por exemplo, vou trabalhar vista ortogonal com o aluno, às vezes tem aluno que não entende. Aí eu trabalho utilizando a perspectiva em 3D, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Quer ver? Já trabalharam com 3D do CAD? Eu trabalhei quando eu fiz engenharia, mas na Unic não ensinaram, não. Eu acho que não ensina mesmo 3D no CAD, não. 3D já é no SketchUp. 3D já foi direto Não, 3D no CAD é meio coisa de louco, tá? Eu vi 3D, professor, no curso que eu fiz de CAD.
Eu vi 3D no CAD, mas é punk 3D no CAD. Horrível. Ninguém merece. Aí, ó. Olha, o prof é ótimo. Eu não saberia fazer isso. Não, então, aí eu ensino desse jeito. Aí você consegue trabalhar, ó, vista frontal, vista lateral, vista superior. Então você consegue explicar por aqui. É uma forma. Não é a mais linda, maravilhosa, mas estamos assim. O que a gente está tentando fazer para que os alunos não deixem de assistir às aulas também, né? E de maquete tem dado um resultado muito bom. Né? Tá dando tudo certo, graças a Deus. Beleza, então, pessoal? Beleza. Então, dá continuidade no projeto. Quem tiver com algumas dúvidas, vão conversando no grupo, eu vou dando um auxiliado para vocês. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Beleza, então. Tchau para vocês. Semana que vem continua, né? Continua normal. Tá bom. Falou. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.